27 de setembro, Café com Deus Pai. Rompendo as algemas, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. A vida, às vezes, quer nos tornar fracos, mas Deus quer que sejamos maiores que nossas fragilidades. Para vencermos, não podemos focar apenas na nossa capacidade. Muitas pessoas acabam vivendo de forma abaixo da média, acomodadas, desculpando-se com o argumento de que é impossível mudar, melhorar e crescer. Todos nós temos a escolha de viver uma vida acima da média, mas, para isso, não podemos permitir que nada escravize nossa mente, ou seja, nos mantenha presos às algemas do desânimo e da incredulidade. Pedro nos diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Isso quer dizer que existem pessoas cativas em várias áreas da vida, mas que, ao se renderem a Deus, passam a experimentar a verdadeira liberdade. Para isso, basta um posicionamento. Escolha viver e se entregar verdadeiramente ao Pai. Eu era escravo da situação que vivia em casa. Achava que para mim não havia perspectivas ou melhora e desejava apenas a morte. Mas, quando me rendi totalmente ao Pai, as algemas caíram e fui liberto. Hoje, vivo tudo aquilo que Deus tinha planejado para mim. Quem está acompanhando aqui essa leitura hoje e não está entendendo o que está sendo lido aqui, vamos dar uma explicação aqui. O autor desse devocional, que se chama Café com Deus Pai, é um pastor chamado Júnior Rostirola. Esse pastor conta em um outro livro que quando ele era adolescente, o pai dele vivia bêbado e muitas vezes chegava em casa e começava a xingar a mãe dele e ele e tratar mal a família. E muitas vezes ele queria conversar com o pai dele. E o pai dele o maltratava ou o ignorava ou o desprezava. E muitas vezes ele queria um apoio e ele se sentia solitário. Então ele, com 13 anos, entrou em uma igreja, pregaram sobre Jesus, ele recebeu Jesus, começou a participar da escola bíblica, começou a conhecer que Deus é o Pai de todos. E então ele começou a escrever cartas para Deus, como se Deus fosse seu pai, pedindo apoio e ajuda de Deus. E essas cartas, mais tarde, viraram o Café com Deus Pai de 2023. E em 2023, esse devocional chamado Café com Deus Pai vendeu mais de 5 milhões de cópias no Brasil. Então ele se tornou um livro
de apoio para muitas pessoas. Mas dos 13 anos em diante, ele conta que ele foi melhorando, ganhando autoconfiança, ele começou a se dedicar mais aos estudos, ele começou a acreditar que poderia ter uma família, ele não acreditava que um dia poderia ter uma família feliz. Mas quando ele recebeu Jesus, ele começou a ter essas perspectivas. Então, a mensagem que ele está trazendo hoje, que o título aqui é Rompendo as Algemas, ele está querendo trazer a ideia de que muitas pessoas estão presas às algemas do passado, estão presas com muitas situações que enfraquecem a chance que a pessoa tem de ter uma vida melhor. E ele está falando a respeito disso. Então, por isso que ele cita esse texto de 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 19, quando ele fala assim que algumas pessoas estavam prometendo liberdade. Algumas pessoas apareciam para os irmãos da igreja e diziam: vocês podem ser livres. E aí Pedro traz uma condenação para esses pregadores que são falsos. Então nós lemos aqui, vamos ler mais uma vez o versículo. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. O que é a corrupção? Quando uma pessoa prega, seja livre, mas ela mesma está presa, corrompida, ela mesma não tem a total liberdade, ela mesma está acorrentada com as algemas na vida dela, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, não adianta uma pessoa dizer que nós devemos seguir em santidade, em sinceridade, se a pessoa ainda está presa à mentira. Ela prega sobre a verdade, ela prega sobre a sinceridade, ela promete que vai trazer liberdade, mas ela própria que está pregando é escrava da mentira. E o homem é escravo daquilo que o domina. Se ele mente, ele é um escravo da mentira, porque ele é dominado pela mentira. E a proposta da mensagem de hoje é necessário tomar um posicionamento. O que é posicionamento? É você tomar uma posição, é você dizer: a partir de hoje, eu não aceito mais a mentira na minha vida. A partir de hoje, eu quebro, eu rompo essas algemas. Eu não aceito mais ficar acorrentado com essas algemas. Eu não sou mais escravo dessas correntes que prendem a minha vida. Então, vamos ler aqui mais uma vez a mensagem. A vida às vezes quer nos tornar fracos, mas Deus quer que sejamos maiores que nossas fragilidades. Para vencermos, não podemos focar apenas na nossa capacidade. Veja que ele fala que vencer às vezes exige fé em Deus, exige apoio de outras pessoas. Às vezes nós queremos vencer um vício, mas nós não conseguimos apenas com a nossa capacidade. Nós temos fragilidades, Deus quer que sejamos maiores. Mas para vencermos, não podemos focar apenas na nossa capacidade. Muitas pessoas acabam vivendo de forma abaixo da média.
acomodadas, desculpando-se com o argumento de que é impossível mudar, melhorar e crescer. Então, muitas pessoas se acomodam. Por quê? É fácil de você conseguir vencer. Por exemplo, quem está acostumado a fumar, a beber, a comer em excesso, a ser uma pessoa sedentária. É fácil começar a correr, começar a se exercitar, começar a fazer uma dieta. Muitas pessoas começam a dieta, mas é fácil de você manter a constância e entender que comer de forma saudável é que é bom? É fácil vencer um hábito? Então, todos nós temos a escolha de viver uma vida acima da média. Mas para isso, não podemos permitir que nada escravize nossa mente, ou seja, nos mantenha presos às algemas do desânimo e da incredulidade. Pedro nos diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Isso quer dizer que existem pessoas cativas, ou seja, pessoas que estão acorrentadas, pessoas que estão presas em várias áreas da vida. Tem pessoas presas no consumismo. Elas não têm autocontrole em relação à gestão financeira. Elas não têm controle quanto à questão de fazer compras. Vêem bolsa, sapato, um carro, uma casa, querem fazer financiamentos acima das suas possibilidades. Então elas estão cativas na questão do consumismo. Outras pessoas estão cativas na preguiça, na procrastinação. As pessoas não têm ânimo, energia para começar um projeto e ficam na área profissional, na área acadêmica, na área familiar, estagnadas, paradas. Outras pessoas estão cativas na sua vida espiritual, estão presas na pornografia, no adultério, na fornicação. O que é fornicação? Pessoas solteiras mantendo atividade, mantendo intimidade antes do casamento e não conseguem assumir um compromisso com alguém para formar uma família porque estão presas nessa questão da sexualidade. Mas que ao se renderem a Deus, passam a experimentar a verdadeira liberdade. Para isso basta um posicionamento, escolha viver e se entregar verdadeiramente ao Pai. Aí agora o pastor Júnior Rostirola diz: eu era escravo da situação que vivia em casa. Achava que para mim não havia perspectivas ou melhora e desejava apenas a morte. Mas quando me rendi totalmente ao Pai, as algemas caíram e fui liberto. E hoje vivo tudo aquilo que Deus tinha planejado para mim. Quando ele se entregou a Deus, ele começou a escrever cartas para Deus, ele começou a ter um relacionamento com Deus, ele foi aplicando a Bíblia e vencendo a escravidão. De pensar que estava solitário, ele entendeu: Deus é meu Pai. De achar que o pai dele era mau, ele começou a orar pelo pai dele. Inclusive o pai dele, ele conta, se rendeu a Deus. O pai dele acabou falecendo, mas ele conta que o pai dele faleceu em Deus. Ele se arrependeu do alcoolismo e pôde ser recuperado. E esse pastor Júnior Rostirola conseguiu formar a sua família, se tornar um pastor e ajudar muitas pessoas, que é o que ele faz hoje, com liberdade, porque ele assumiu um posicionamento com Deus. Ele entendeu: Deus é meu Pai, então eu posso fazer melhor e eu posso ser curado de todas as minhas feridas e dores, independente do que aconteceu na infância e na adolescência dele. Agora,
viver uma vida extraordinária não tem a ver com as conquistas, riquezas e fama que podemos obter, mas está relacionado com quanto temos vivido os propósitos de Deus aqui na Terra. Tem muitas pessoas que têm muitos títulos, têm muitas riquezas, têm fama, mas são infelizes. Já vi muitas entrevistas com cantores, com artistas bastante ricos, bastante famosos, que dizem que quando chegam em casa sentem um vazio e uma tristeza enorme, que precisam estar sempre no palco, porque quando estão ali cantando, estão distraídos, vendo as pessoas felizes, pulando e cantando junto com elas, e que aquele momento, é o momento em que eles estão bem. Mas se eles param de fazer aquilo e chegam em casa, eles se sentem sozinhos, solitários, como se a vida não tivesse sentido. Então, conquistas, riquezas e fama não preenchem o vazio da alma, mas aqueles que andam com Deus ficam sempre em paz. Eles sabem do relacionamento que têm com Deus. Eles sabem que podem frutificar na vida de muitas pessoas usando as suas conquistas, as suas riquezas e a sua fama para ajudar as pessoas, mas elas também conseguem ficar em paz quando estão sozinhas. Agora, só conquistas e riquezas e fama sem Deus deixam as pessoas vazias, porque sem Deus não é possível preencher o vazio da alma. Deus colocou uma alma em nós e essa alma clama por Deus. Então, sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão. A vista é aquilo que você vê com os olhos físicos que está na sua frente. Uma pessoa pode ter uma vista muito bela, pode estar em uma cobertura, vendo do alto toda a beleza de uma cidade, mas ela, sem visão de Deus, do valor e do significado da vida, ela pode pensar em se atirar daquela cobertura. Quando a pessoa não tem a visão de que a vida vale a pena, ela pode pôr a vida a se perder. Agora, uma pessoa pode não ter essa vista da cobertura, mas ela pode ter a visão de que Deus está com ela, de que a vida dela tem valor e de que ela pode ser uma ferramenta de Deus poderosa em todos os lugares por onde ela passa, anunciando o reino de Deus. E com a visão pode-se ir longe, cumprindo os propósitos de Deus. Então, lendo mais uma vez esse último parágrafo, sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão. Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 5, que nós não andamos por vista, mas nós andamos pela fé. Andar pela fé é andar pela visão. Você ainda não viu a salvação das pessoas que você vai ganhar. Ainda não viu tudo o que Deus tem para fazer por intermédio de você. Mas com a visão, você se prepara para estar apto para cumprir o propósito de Deus. Quem olha só à vista fica estagnado, fica paralisado. Então a sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão, ou seja, sua realidade hoje pode estar impedindo você
de enxergar o fato de que Deus tem muito mais para a sua vida. Decida entregar-se completamente ao Pai, pois onde Ele está, ali há liberdade. Deixe as prisões da mente para trás. Esteja preparado para viver o extraordinário de Deus. Veja que o pastor Júnior Rostirola, ele poderia ficar preso com o que aconteceu na infância e na adolescência dele. Mas como ele escreve aqui, deixe as prisões da mente para trás e esteja preparado para viver o extraordinário de Deus. Ele deixou o que ocorreu no passado. Ele quebrou as algemas. Ele saiu da prisão dos seus pensamentos. E ele se preparou para poder viver o extraordinário de Deus. Muitas vezes, você está dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, preso com uma corrente numa algema que você mesmo se colocou. Mas essa mensagem de hoje, ela serve como uma chave para que você abra essa algema, para que você se solte e para que você entenda que você tem um valor muito grande para Deus e tem propósitos que você ainda não viu. Talvez a sua vista a respeito da vida agora diga para você: acabou. Mas o Senhor está te convidando. Ele está dizendo: acabou de você ficar acorrentado, algemado, porque hoje o Senhor dá uma visão. Ele mostra a você: é possível você ter uma vida feliz. Comigo, você pode receber essa vida feliz. É isso que Deus está dizendo. Que com Ele, você pode receber uma nova visão. Algo que você ainda não viu, que você não imaginou. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está escrito: aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são essas as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que nele confiam. Então Deus tem aquilo que você ainda não viu, aquilo que você não ouviu, aquilo que não subiu ao seu coração, ou seja, aquilo que você nunca pensou, aquilo que você nem imaginou, Ele tem reservado para a sua vida. E em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3 está escrito: clame a mim, e eu responderei e te mostrarei coisas extraordinárias que você não viu, que você não sabe, que você não conhece. Então, se você clamar a Deus, clamar é orar e insistir, pedindo a Ele que ajude você, Ele lhe dará visão. A frase de hoje é: o que toma conta do seu coração é o que dirige você. Lendo mais uma vez: o que toma conta do seu coração é o que dirige você. Cuide, pense, avalie o que toma conta do seu coração. Se é o desânimo, se é a tristeza, vença essas algemas. Coloque no seu coração as palavras de Deus. Leia Salmo. Leia vários salmos. O Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará ânimo, não me faltará força, não me faltará saúde, não me faltará graça, não me faltará amigos, não me faltará a provisão para vencer o que eu preciso agora. Coloque
confiança em Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você se sentir abatido, leia o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ou seja, ainda que a terra mudasse de lugar, eu não teria medo. O que toma conta do seu coração? Rompa as algemas hoje, porque aquilo que tem tomado conta do seu coração é o que dirige você. Cuide dos seus pensamentos. Cuide do seu coração. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que você precisa guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Quando o seu coração está alinhado a Deus, você recebe de Deus orientação, então você traz as respostas certas. Mas se o seu coração estiver muito abatido, algemado, acorrentado a coisas ruins, é isso que vai influenciar nas suas decisões. Então cuide bem do que vai no seu coração. Leia e medite nos Salmos. Leia e medite em Provérbios. São 2 livros que vão ajudar a vencer e quebrar muitas correntes e muitas algemas. Cuide muito bem dos seus pensamentos. E se você tem andado com pessoas negativas, mude os ambientes, as amizades. Procure ambientes saudáveis, onde as pessoas pregam o reino de Deus, onde as pessoas são confiantes, onde as pessoas dizem que saúde é possível, onde as pessoas são preocupadas com relação ao cuidado com a espiritualidade, com a atividade física, com a alimentação saudável, com a construção e o desenvolvimento de famílias que pregam a correção e a justiça. O ambiente influencia a sua vida. Andar com pessoas que praticam o mal corrompe a sua vida. Você vai vivendo com aquela pessoa, vendo e como ela age e vai copiando, pegando os hábitos daquela pessoa. Então cuide dos seus ambientes. Faça do seu quarto um lugar de oração. Faça da sua casa um lugar que fala de Deus. Faça da sua casa um lugar de visão de fé. Faça da sua casa um lugar de saúde, de alimentação saudável. Faça da sua casa um lugar em que a rede social fica de lado, em que a rede social passa a ter propósito, falar a respeito de Deus, não olhar a vida dos outros, não comparar a vida dos outros, mas seguir a sua vida e o propósito de Deus para a sua vida. Seguir o propósito de Deus para a sua vida vai mudar completamente a sua história. Seguir o propósito de Deus vai trazer alegria, realização, felicidade, porque é isso que Deus traz.
para os que nele confiam. Realização, alegria e felicidade. É isso que ele tem para os que amam a ele, que confiam nele e que o obedecem. Hoje é o dia 270 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 110 e a palavra-chave é liberdade. Que você rompa as algemas e seja livre para seguir a Jesus com realização, alegria e felicidade. Vamos ler agora o Salmo 110, que é a leitura bíblica de hoje. O Salmo 110, ele é um salmo messiânico. O que significa isso? Ele é um salmo que traz o anúncio de um futuro Salvador. Então existem alguns salmos na Bíblia que são salmos que foram inspirados pelo Espírito Santo. São salmos que foram escritos como uma revelação a respeito da vinda de um Salvador. E o Salmo 110 é esse salmo. A palavra Messias significa Salvador para os judeus. Os gregos chamavam esse Salvador de Christos. A palavra Christos significa ungido. Então, os judeus dizem: estamos esperando um Messias, um Salvador. Os gregos diziam: estamos esperando o ungido de Deus, o Christos. Hoje nós sabemos que Jesus de Nazaré foi esse Messias, ele foi esse Christos, esse ungido. Por isso que hoje nós conhecemos Jesus como Jesus Cristo. Na realidade, quando você ouve Jesus Cristo, o nome dele não era Jesus Cristo, o nome dele era Jesus de Nazaré, porque no tempo de Jesus costumava-se chamar as pessoas pelo nome e pela cidade que elas eram. Então, como Jesus cresceu em Nazaré, porque ele nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Ele nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. Então, ele era chamado de Jesus de Nazaré. Mas, quando reconheceram que ele era o Salvador, então passaram a chamá-lo de Cristo. Ele é o Cristo, ele é o ungido que estava sendo esperado. E passaram a chamá-lo de Jesus, o Cristo, e depois Jesus Cristo. Mas os judeus não reconhecem hoje que Jesus é o Messias, que ele é o Cristo. Para eles, Jesus foi apenas um homem inspirado por Deus. Nada mais que isso. Mas o Salmo 110, ele traz uma revelação, uma profecia de que Deus tem reservado um Salvador, um Messias, um Cristo, um ungido especial que vem sobre a terra para cumprir um propósito do próprio Deus Pai. E o Salmo 110 fala sobre isso. Vamos ler aqui o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Perceba que esse texto está escrito, disse o Senhor, esse primeiro Senhor está totalmente em letra maiúscula. Depois, disse o Senhor ao meu Senhor. O segundo Senhor está só com a inicial maiúscula. No texto bíblico original, ele disse Deus ao outro Deus. Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos
por escabelo dos teus pés. Esse texto fala que existem dois senhores. Então esse texto revela que existe o Deus Pai, que é o Senhor aqui, tudo em letra maiúscula, e existe o Deus Filho, que é o Senhor, só com a inicial maiúscula. Então esse salmo, ele foi escrito pelo rei Davi. E o rei Davi teve a revelação de que Deus enviaria um Deus, Filho, para trazer a salvação para todos. Então ele escreveu esse salmo lançando uma profecia, uma revelação sobre o futuro. Disse o Deus Pai ao meu Senhor. Antes de Jesus nascer, o rei Davi viu o nascimento de Jesus. E ele entendeu que Jesus era maior do que ele, como rei Davi. Então ele escreve profetizando. O Deus Pai disse para o Deus Filho, e o Deus Filho é maior do que eu. Deus Filho é o meu Senhor. O Deus Filho, ele é grande porque ele vem do céu. Ele é filho do próprio Deus. Mas eu estou escrevendo antes dele nascer, porque eu estou tendo a visão de que ele vai nascer. É isso que o rei Davi está dizendo aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia conta que ele subiu aos céus e que agora ele está à direita de Deus. E a Bíblia conta que Jesus vai ficar à direita de Deus, intercedendo pelos santos, enquanto a terra continua o seu percurso. Mas vai chegar um dia em que haverá o juízo final. Isso está escrito em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 20. E que nesse dia em que ocorrer o juízo final, Deus enviará Jesus novamente na terra para julgar a todos por aquilo que fizeram. Então, esse Salmo 110, ele está dizendo assim: disse o Senhor, tudo com letra maiúscula, o Deus Pai, ao meu Senhor, que é o Deus Filho, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo. Escabelo significa estrado, aquilo que você vai pisar. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, até que eu ponha os teus inimigos por terra, para que você pise em cima deles. Quem são os inimigos do meu Senhor aqui, de Jesus? Todos os que não querem segui-lo, todos os que desonram a Deus e todos os que combatem a palavra de Deus. Esses são os inimigos de Deus. Então, o rei Davi está tendo a revelação do futuro. Ele está dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Agora vem o versículo 2. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Veja que o Senhor está em letra maiúscula. O Senhor com letra maiúscula é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai. O Senhor enviará o cetro. O que é o cetro? Cetro é aquela ferramenta que um rei usa, que mostra a autoridade do rei. Então, o Senhor, Deus Pai, enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. Ele vai colocar o cetro na mão de Jesus. Ele vai dizer: agora você vai descer na terra com o cetro de juiz para julgar a todos. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. Sião é um monte que fica na cidade de Jerusalém. Foi lá, em Jerusalém, que Jesus
estabeleceu o reino na terra, ele foi pregando a palavra de Deus enquanto ele esteve aqui na terra. Então ele está dizendo: Deus vai enviar o cetro, a majestade, a autoridade sobre Jesus desde Jerusalém. Sião é um monte que fica em Jerusalém, dizendo: Deus vai dar para ele o cetro desde Sião e vai dizer para ele: domina no meio dos teus inimigos. Ele vai dizer agora: é você que julga todos os teus inimigos. Versículo 3: o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. O que o versículo 3 está dizendo? O povo de Deus vai se apresentar a ele voluntariamente no dia do teu poder, no dia em que Jesus vier para fazer o julgamento final. O povo de Deus vai se apresentar a ele voluntariamente. Agora, os inimigos de Deus, eles não vão se apresentar voluntariamente. Eles vão querer fugir. Eles vão querer correr desse julgamento. Mas o povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder com santos ornamentos. Ornamentos são enfeites. Quais são os enfeites santos? Uma vida limpa. Se apresentarão com honestidade, com verdade, com sinceridade, com pureza, com palavras de salvação. Esses são os santos enfeites. Santo, a palavra santo significa o que é separado. Então, o povo de Deus se separa da mentira, da pornografia, do adultério, das palavras, dos palavrões, dos xingamentos, das iras, da falta de perdão, dos conflitos, do ódio. O povo de Deus se separa disso. Mas o povo de Deus apresenta o que é santo: a paz, a mansidão, a paciência, o amor ao próximo, o perdão. Se apresentarão com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. O que é alva? Como vindo do próprio seio da alva, aquilo que é limpo. Será o orvalho da tua mocidade. O orvalho é o que desce do céu. Da tua mocidade significa que é aquilo que é novo. Então será o orvalho da tua mocidade. Versículo 4. Jurou o Senhor. Veja que Senhor está tudo em letra maiúscula. Está falando a respeito de Deus Pai. Jurou o Deus Pai e não se arrependerá. Ele jurou para quem? Para o Filho. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus disse para o Filho: tu és um sacerdote eterno. O que é um sacerdote? Sacerdote é aquela pessoa que apresenta alguém para Deus. Ele vai na frente e ele faz sacrifícios para que Deus receba aquela pessoa que o sacerdote apresenta para Deus. Então, jurou o Senhor, Senhor com tudo letra maiúscula, é o Deus Pai. Deus Pai jurou e não se arrependerá. Ele jurou para Jesus. Tu és um sacerdote eterno. Ele jurou que o Salvador, o Messias, seria um sacerdote eterno, seria alguém que morreria como Jesus morreu, e o seu sacrifício seria para sempre. Todos os que recebem Jesus são apresentados a Deus como limpos dos seus pecados. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é isso? Ordem de Melquisedeque. Em Gênesis, no capítulo 14,
você vai ler a história de que Abraão, que era o pai de todo o povo judeu, recebeu a visita de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote de Deus e ele era da região de Salém, que depois se transformou em Jerusalém. E Salém significa paz. Então ele era um rei, ele era um sacerdote que apareceu de maneira repentina na vida de Abraão. Ninguém sabe de onde ele era e ninguém sabe onde Melquisedeque faleceu. Isso nos mostra que Melquisedeque, ele vem da eternidade e ele não tem fim. Então aqui, o versículo 4 está dizendo: jurou o Senhor Deus Pai e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno. Ele fala isso a respeito de Jesus. Segundo a ordem de Melquisedeque, ele está dizendo: você vai receber a ordem de ser um sacerdote do Pai, que vem de um lugar desconhecido, da mesma forma como Melquisedeque apareceu para Abraão e ninguém sabe de onde ele veio. Ninguém sabe de onde ele veio porque foi o próprio Deus que enviou Melquisedeque para Abraão. Da mesma forma como ninguém sabe de onde Jesus veio. Ele veio do céu, mas como é o céu? Ninguém sabe. Só o Pai sabe. Então Jesus, da mesma forma como Melquisedeque apareceu para Abraão do nada, de um lugar desconhecido, Jesus também vem do céu, que é um lugar desconhecido para nós. E da mesma forma como Melquisedeque faleceu e ninguém sabe onde ele morreu, isso representa que Deus é que cuidou do destino de Melquisedeque. Também Jesus está no céu, sentado à direita de Deus, aguardando o dia em que ele receberá o cetro de Deus, como nós lemos aqui no versículo 2. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza e então ele virá para julgar a todos. Versículo 5. O Senhor, agora veja, esse Senhor está só com a inicial maiúscula. Esse Senhor aqui é Jesus. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Quando Jesus, que está à direita de Deus, estiver com o cetro da majestade de rei, ele ferirá os reis no dia da sua ira. O que é o dia da sua ira? É o dia em que ele vai julgar a terra e ele vai manifestar a sua ira. A ira significa ele vai fazer a sua justiça. Os inimigos de Deus receberão o castigo de não terem honrado a majestade do Deus Todo-Poderoso. Eles receberão seu castigo. Eles serão julgados. Versículo 6. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Ele está dizendo, no dia do julgamento final, o Senhor julgará entre as nações, ele julgará todos os povos, julgará a todos. Enchê-las-á de cadáveres. A Bíblia conta que os que forem julgados e não forem encontrados no livro da vida. O que é o livro da vida? É um livro onde estão os nomes das pessoas que receberam Jesus e que andaram na santidade e reconheceram a Jesus como Salvador. Quem não estiver nesse livro, que é o livro da vida, será julgado pelo livro das obras. Isso que eu estou falando está escrito em Apocalipse, capítulo 20. Você pode ler lá depois. O livro das obras vai trazer tudo o que as pessoas fizeram e vai mostrar que elas não reconheceram a Jesus, que elas resolveram seguir os próprios caminhos. E a Bíblia conta que essas pessoas serão julgadas e lançadas para a morte eterna. Significa, elas irão para o inferno. O inferno
de acordo com a Bíblia, é algo real. Existe e é para lá que vão todos os que não querem ter a vida eterna, os que não querem receber Jesus e não querem segui-lo. Então ele julgará entre as nações e enchê-las-á de cadáveres. Ou seja, haverá muitos mortos espirituais que não terão a vida eterna, que irão para o inferno. E ele ferirá os cabeças de grandes terras. Ele ferirá os presidentes, imperadores, ditadores, reis, príncipes que pensavam que porque eram reis, imperadores, príncipes, rainhas, tinham todo o poder. Eles serão julgados no dia do julgamento final pelo Senhor Jesus, e Jesus ferirá os cabeças de grandes terras. E o versículo 7, pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Pelo caminho dele, Jesus matará a sua sede no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Nós sabemos que quando Jesus morreu naquela cruz, ele teve sede. E ele disse: tenho sede. E deram vinagre para que ele bebesse. Mas aqui, o Salmo 110 anuncia a glória do Senhor no julgamento final. Quando ele estiver nesse caminho para chegar até ser o juiz de toda a terra, por esse caminho, ele vai matar a sede no ribeiro. Porque depois que ele cumpriu a morte na cruz e salvou a todos, agora ele tem para sempre o acesso ao Pai e a presença do Espírito Santo, e ele pode ter a sede dele saciada no ribeiro, porque agora ele está com Deus Pai, e ele prosseguirá de cabeça erguida. Jesus nunca mais será humilhado. De hoje em diante, ele permanece à direita de Deus, como diz esse salmo no começo, no Salmo 110. Disse o Senhor, tudo em letra maiúscula, se refere a Deus Pai, ao meu Senhor, a Jesus: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Estamos caminhando, e esse salmo anuncia: Jesus voltará. E quando ele voltar, ele voltará com o cetro do Deus Todo-Poderoso nas mãos dele, para que ele realize o julgamento de todos. E a pergunta que te faço agora é: você está pronto para o dia do Senhor? Para o dia em que esse salmo vai se cumprir? Para o dia em que Jesus voltar e fizer o julgamento de todos? O seu nome está escrito no livro da vida? Se você quer escapar dessa morte eterna, de ser como esses cadáveres, como está escrito no versículo 6, você pode ir ter vida com Deus. Você pode aceitar a Jesus hoje. Ele vai ajudar você a romper as algemas, a vencer o desânimo, a insatisfação, a tristeza, a ansiedade, as preocupações, porque ele, além de ser o juiz que vai julgar a todos no final, ele tem amor no coração. Ele tem alívio para a nossa alma. Ele quer trazer salvação a todos. Ele é amoroso e por isso que ele aceitou a responsabilidade de assumir a forma humana, que é uma forma abaixo do seu poder e da glória dele, para morrer na cruz, para salvar a todos. Só não aceita essa salvação quem realmente não quer seguir a Deus.
Mas hoje você pode receber a esse Deus, a esse Senhor Jesus, e estar em comunhão com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Pai. Se você quer isso, se você aceita Jesus, você recebe o perdão dos pecados, você se torna filho de Deus, você recebe o Espírito Santo, que dá força para você seguir a Deus aqui na terra. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. E você tem o nome registrado no livro da vida. E quando chegar o dia do juízo final, você vai ser chamado no livro da vida e entrará para a vida eterna. Então, faça essa oração comigo para receber todas essas bênçãos, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados. Me dá o teu Espírito Santo para me ensinar a andar até o céu. E escreve o meu nome no livro da vida e marca com teu sangue para a tua glória e para sempre, em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu Jesus como seu Salvador. Significa que você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio em carne humana como nós, que ele nasceu do Espírito Santo e que a morte dele na cruz limpou você dos seus pecados, limpou a todos nós, a toda a humanidade dos seus pecados. Você também declarou que você recebeu esse perdão. Então agora você se tornou filho de Deus. E você recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus em você. Quando você fizer alguma coisa errada, ou estiver para fazer algo errado, você vai sentir um aperto no coração, e esse aperto é um sinal. Deus quer você num caminho melhor, num caminho mais certo. E o seu nome foi registrado no livro da vida. Agora você está pronto para o julgamento final. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo, sentado à direita de Deus, e que faça todas as orações em nome de Jesus. Você não precisa adorar a nenhum santo, não precisa adorar a nenhum anjo, não precisa adorar nenhuma imagem, porque o Senhor Jesus está vivo e, como nós lemos no Salmo 110, ele está esperando o dia em que Deus Pai vai dizer para ele: toma o cetro da justiça e desce lá e faz o julgamento final, que agora a história termina. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Busque a Deus nessa igreja que fala a respeito do nome de Jesus como um Jesus vivo e siga Ele nesse lugar até o último dia, até o último suspiro da sua vida, honrando e adorando a Ele. Você que já conhece a Jesus, continue firme, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você conhece essa palavra, você sabe que ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você parou de participar da ceia, volte. Se você está afastado, retome. Você já conhece o caminho. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente, com graça e paz. Amém.